E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonatas e hoje, aqui no Coisa de Autista, eu quero trazer para vocês um pouquinho mais a respeito de um outro tema que faz parte do nosso dia a dia dentro do espectro. Hoje eu quero falar para vocês a respeito do relacionamento entre autismo e a sobrecarga. Sobrecarga é algo que pode acontecer com qualquer um, não é exclusivo dentro do espectro autista. Uma pessoa, quando fica sobrecarregada, normalmente ela tá cheia de coisa para poder fazer, o estresse ali às vezes fica alto e acaba ocorrendo uma sobrecarga. Ela acaba passando mal de alguma forma. A diferença é que, para nós, dentro do espectro autista, nós temos uma forma diferente de sobrecarga. A nossa sobrecarga, ela pode ocorrer por coisas que às vezes não afetariam outras pessoas. Nós temos dois tipos de sobrecarga. Primeiramente, nós vamos falar sobre a sobrecarga sensorial. A sobrecarga sensorial nada mais é de quando nós sofremos estímulos que tendem a fazer com que nosso sistema reaja de uma forma exagerada com o recebimento desse estímulo. Vou dar um exemplo. Às vezes, você pega e está sobre uma claridade muito forte, uma luz que te incomoda. Às vezes, o barulho de uma criança chorando, aquele nível ali do som em decibéis, te causa um incômodo muito grande. Às vezes, quando você pega e põe a mão em determinados tipos de tecido, veste uma roupa, acaba sendo desagradável e te incomoda muito. Você vai comer, o gosto ou a sensação da textura na boca acabam causando também um mal-estar. E quando eu falo isso, para quem não está dentro do espectro, às vezes é um pouco confuso de entender, mas é uma coisa que é realmente incômoda. Não é tipo como outras pessoas às vezes têm a mania de virar e falar para você, por exemplo, mas choro de criança também me incomoda, isso aí é normal. Esse negócio aí, você tá falando que não gosta de comer cebola, eu também não gosto, eu também, não é por isso que você vai ser autista. Entendam, não é esse o ponto. A questão é, vamos supor, a pessoa tem hipersensibilidade com o som e uma criança chorando incomoda ela. Como pode ser diversos tipos de barulho, tá? Não tô dando um exemplo que com todo mundo vai ser assim. Sempre lembro que os indivíduos dentro do espectro, na maioria, são únicos na sua combinação de sensibilidades, da forma como a pessoa age. Então, se para você já é incômodo o som de uma criança chorando, para uma pessoa com hipersensibilidade no espectro a esse som, aquilo é como se tivessem literalmente arrancando seu tímpano fora, arranhando sua cabeça por dentro. É uma sensação, horrível. Não é uma coisa que eu consiga suportar. Às vezes, você consegue se treinar para suportar um pouco. Nós, pelo fato da máscara social, às vezes temos essa tendência de, quando estamos no meio social, de segurar, de fazer ali uma estereotipia, também conhecido como STEAM, ou alguma outra coisa assim do tipo. Você tenta segurar, mas é muito complicado, porque é incômodo a um nível extremista, às vezes dependendo. Algumas sensibilidades podem ser menores do que as outras, sim, isso varia de indivíduo para indivíduo, só que isso acaba por gerar a parte da sobrecarga. Mas já explicando a outra modalidade, a sobrecarga emocional, normalmente ela é ocasionada por eventos, situações, às vezes, por exemplo, de ter que lidar com múltiplas pessoas num dia, com uma multidão de pessoas, ter que se expor em situações que às vezes não são agradáveis para você. Tá, mas o que isso causa, afinal de contas? Eu, por exemplo, eu tenho várias coisas que me incomodam. Eu sou uma pessoa, como o pessoal costuma dizer, de ouvido musical. Então eu tenho vários problemas com som. Se eu, por exemplo, escuto pessoas que estão cantando desafinado, se eu escuto melodias desafinadas, pessoas desafinadas, às vezes, como aconteceu hoje, meu filho ligou num canal de rádio na casa da minha sogra, tava aquela chieira que não tem sentido nenhum, e ele aumentou no máximo. Aquilo me gerou um incômodo, tamanho. Às vezes o incômodo, como eu disse, tem níveis de incômodo. O incômodo vai sendo pior. Você chega a um ponto que você não consegue nem ter a reação de virar e falar assim: desliga isso daí que eu não tô aguentando, ou você mesmo ir lá e desligar. Eu já comecei a entrar num momento de certo desespero, coçar minha cabeça, passar a mão na cara. Isso já passa a ser uma sobrecarga. A sobrecarga sensorial, ela é uma coisa muito difícil de lidar. Tem também outros exemplos. Ter que lidar com pessoas desconhecidas. As pessoas às
vezes quando chega na minha casa, por exemplo, visita, esse tipo de coisa, porque o que acontece? Para mim, eu não ligaria tanto, mas existem aqueles protocolos da sociedade, né, de receber a visita e tudo mais. Minha esposa, como segue esses protocolos, eu acabo ficando sobrecarregado com aquilo, porque eu meio que sou impactado também. Eu não ligo, mas eu tenho que tentar seguir ali dentro daquilo, e aí tem todo um monte de, entre aspas, preliminares ali para receber uma visita. Por que fazer isso tudo? E aí minha esposa às vezes desespera, e eu também acabo desesperando junto. Então, assim, são diversos exemplos que podem acontecer. Jonatas, o que isso causa? Sobrecarga sensorial. Normalmente, quando uma sobrecarga sensorial ou emocional desencadeia no corpo do autista, ele começa a mostrar, na maioria das vezes, sintomas físicos. Ele pode dar crise de diarreia, ele pode começar a ficar depressivo, em entrar em um modo que ele não quer falar com ninguém, não quer fazer nada. Ele pode entrar em modos de desespero, começar a executar seus instintos para tentar fazer uma autorregulação. Isso é uma coisa complicada, que as pessoas normalmente não entendem, acham que Fulano tá endoidando lá, tá fazendo um monte de coisa esquisita. Não aconteceu nada demais. O que aí aconteceu com o menino ali, que ele tá daquele jeito? Eu sempre achei que o filho dela era meio doido. Tá. Na realidade, eu tô falando sobre tudo isso justamente porque você que convive com o autista, é legal você saber essas coisas justamente para você saber como você interage com uma pessoa quando ela tá em sobrecarga. Cada pessoa normalmente tenta se regular de uma forma. As sobrecargas, no geral, têm um tempo ali. Se o estímulo for cessado, elas têm um tempo. Tem gente que às vezes consegue se recuperar em um curto prazo, tem gente que só vai se recuperar no outro dia, tem gente que para se recuperar vai e faz alguma coisa para ficar confortável, vai escutar música num lugar mais calmo, ou só precisa de um lugar em silêncio, um lugar às vezes escuro. Tem gente que deita ou senta em posição fetal ali quietinho, às vezes até chora para poder passar. Existem diversas coisas que a pessoa pode fazer. Como eu disse antes, cada autista tem uma forma de lidar com isso. É bom você aprender e auxiliar a pessoa. Se você vê que a pessoa às vezes está em um fator de sobrecarga, tenta ajudar ela a sair daquela situação de estresse. Ou, por exemplo, é uma coisa de música, às vezes que alguém colocou, vai ali, conversa com a pessoa, por favor, fulano, abaixa o som, tá alto, tá incomodando, ciclano. É quase como uma certa forma de uma situação de etiqueta. Para quem já pegou e assistiu Atypical, que tem na Netflix, entende muito bem dessas coisas que a gente costuma falar aqui na série, que lá são vários exemplos que são dados. É uma coisa, tipo, cívica, para que a gente ajude para que o autista também consiga viver em sociedade de uma forma tranquila, sem ter que ficar impactando a saúde dele. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem se vocês acharem que devem, para esse conteúdo chegar a mais pessoas e ajudar mais gente. Deixem seus comentários aí abaixo do que vocês acharam. Se vocês têm alguma sugestão de alguma coisa que vocês gostariam de ouvir no próximo vídeo, sigam lá no Instagram, @coisadeautista, e também faço postagens na Liga dos Autistas, que no Instagram é @liga.dos.autistas. E é isso, se inscrevam se vocês quiserem ver mais conteúdo como esse. Espero vocês no próximo vídeo. Até!